Meus queridos filhos e filhas em Cristo, os que aqui estão presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos no 11º domingo do tempo comum e hoje a igreja nos mostra, a igreja nos apresenta textos que falam da nossa vocação e do amor que Deus tem para conosco. Meus queridos, depois que Adão e Eva foram criados, e antes deles toda a obra da criação, nós vemos que eles viviam numa harmonia, numa perfeição, que nós não conhecemos hoje, porque nós já nascemos no estado de pecado, e já nascemos no mundo decaído. Era uma realidade que nós não conseguimos nem pensar, tanta perfeição. Quando Deus cria o mundo, todas as coisas, Deus entrega tudo aos cuidados do ser humano. O catecismo da Igreja Católica nos diz que tudo que Deus fez além do ser humano, Ele fez para o ser humano. Olha quanto amor Deus tem para conosco, não é? E o ser humano, junto de toda a obra da criação, viviam numa harmonia que era a própria vida de Deus, a própria vida de Deus, né? Não havia dor, não havia sofrimento, não havia enfermidade, não havia divisão, não havia angústia, não haviam desesperos, não havia nada daquilo que nós chamamos como males. Ora, depois que Adão e Eva cometem o pecado original, o mundo decai, a criação entra no estado chamado de queda, entra a morte, sofrimento e tudo que nós conhecemos hoje na nossa realidade humana, entra no mundo e entra um esquecimento de Deus. O ser humano que vivia numa perfeita comunhão natural com Deus, caiu no esquecimento de Deus. Por isso que Deus, Ele vai eleger um povo. Dentre tantos os povos que haviam, Ele escolheu um povo. Então Deus, Ele faz as coisas muito devagar, né? Às vezes nós que somos apressados, né? Primeiro Ele escolhe Abraão. Abraão deve pegar sua família, sair da sua terra, ir para um lugar onde Deus vai mandar, que ele não sabe nem onde que é. Depois de Abraão vem Isaac, depois de Isaac vem Jacó, também chamado Israel. E Jacó ou Israel tem 12 filhos, e é por meio desses 12 filhos, ou é a descendência desses 12 filhos, cada qual constituirá uma chamada tribo. Deus vai juntar essas 12 tribos e vai constituir o seu povo, o povo de Israel ou o povo de Jacó. Por que Deus escolhe um povo? Porque Deus quer fazer desse povo um povo chamado sacerdotal. Qual a diferença de um povo que tem sacerdotes para todos os outros povos? O que é a função do sacerdócio? O sacerdote é aquele que tem o privilégio de se aproximar do transcendente, se aproximar do Criador. Então esse povo será sacerdotal, porque esse povo terá acesso àquilo que vai além deste mundo, a transcendência. E por meio deste povo é que Deus vai se comunicar com os demais povos e vai fazer com que o conhecimento perdido chegue a todos os outros. Isso que é o sacerdócio, né? Um povo sacerdotal, um povo íntimo de Deus, e que vai levar a mensagem de Deus a todos os outros. Um projeto muito bonito, não é verdade? Porque Deus, Ele não esquece do ser humano. Nós esquecemos facilmente de Deus, né? Mas quando o homem, Adão e Eva, o ser humano, ele perverte, destrói o projeto de Deus, Deus vai tentar reconstruir. Nós que às vezes, quando uma coisinha não dá certo, a gente já quer desistir. Não é verdade? Deus não é assim, não. É por isso que Ele chamou esse povo, e este povo,
pelo destino, caiu nas mãos do Egito, foi escravizado, e Deus, ele se compadece do sofrimento do povo. Deus liberta o povo do Egito, este povo sai em pé enxuto, atravessa o Mar Vermelho, segue no deserto, e quando eles se achegam diante do monte Sinai, uma montanha, esse povo para diante da montanha, e o líder do povo, que é Moisés, o líder sobe na montanha, e Deus vai selar novamente aquela aliança que fora perdida, lá em Adão e Eva, depois em Noé. Deus vai selar novamente essa aliança. Mais uma vez Deus vai tentar trazer esse povo de cabeça dura para Ele, né? E Deus fala o que para Moisés? Moisés, você é você é aquele que eu chamei, o meu enviado. Eu vou enviar você a esse povo que está lá embaixo, e você vai dizer o seguinte, como se fosse eu que estivesse falando, né? Essa é a função sacerdotal. Você vai dizer assim: eu te tirei do Egito, né? Você viu, Israel, o que eu fiz aos egípcios por sua causa, né? E como eu levei vocês, olha que bonito, sobre asas de águia, e eu trouxe vocês para mim. Deus, Ele atrai esse povo para Ele, E agora Ele vai falar o quê? Eu fiz a minha parte, tirei vocês do Egito, do sofrimento, e estou reservando uma terra que será de vocês. Agora vocês também têm a parte que é de vocês. Qual que é a parte que é de vocês? Vocês devem ouvir a minha voz, e vocês devem guardar fielmente a minha aliança, ser fiel. Duas coisinhas Deus pede. Deus deu tantas coisas para Israel, e Ele pediu duas coisinhas, né? E aí Deus fala assim: vós sereis diante de todos os povos, para mim, um reino de sacerdotes, ou seja, um reino, um povo íntimo de mim, que eu trouxe para mim. Esse é o projeto de Deus para o povo de Israel, e nós vamos percebendo ao longo, depois do livro do Êxodo, ao longo de todo o Antigo Testamento, que o povo ora se aproxima como sacerdote de Deus, ora se afasta, cultuando outros ídolos, né? Até chegar um ponto, na era dos reis, que o povo vai começar a ser governado por pessoas descabeçadas, né? Entra no povo governos maus, a idolatria, alianças com povos pagãos, a corrupção, e Deus fala: ai meu Deus do céu, né? O que eu vou fazer com esse povo? E aí, na plenitude dos tempos, Deus mesmo decide vir na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo, e agora Ele vai ser pastor desse povo. Agora não tem como mais dar errado, porque é um pastor perfeito, não tem mácula, não tem corrupção, não tem imperfeição, não tem concupiscências, não tem irregularidades, é um pastor supremo e perfeito. Então Jesus vai fazer o quê? Ele vai instituir um novo povo, não mais com pastores humanos fracos, que desviam o povo, mas agora um novo povo que é pastoreado por Ele mesmo, e esse novo povo se chama igreja. É o que acontece no Evangelho de hoje, né? É o que acontece no Evangelho de hoje. E a pergunta que se faz: mas então Deus, Ele esqueceu do antigo povo? Não. A partir desse antigo povo, Deus vai começar um novo povo, que vai ser constituído por esse antigo povo e por todos aqueles que desejarem. Israel só pertencia a este povo quem de fato trazia o sangue hebreu. Quem não trazia, não pertencia ao povo. Agora o novo povo de Deus, a igreja,
será constituído pelo sangue do povo judeu, mas também por todos aqueles que quiserem fazer parte desse povo, os pagãos. A igreja é um povo que se abre a quem quiser fazer parte dele, sem fazer acepção de pessoas, de raça, de nação, de sangue, de línguas. Essa é a vontade de Deus. E aí Jesus, ele começa a anunciar o evangelho, depois de ser batizado por João Batista no Jordão, ele começa a anunciar, e discípulos começam a seguir a Jesus. E depois, dentre tantos discípulos, Jesus escolhe 12 homens para serem os pastores que estarão à frente desse povo. E por que Jesus escolhe 12? Para lembrar que as 12 tribos de Israel, que tinha como cabeça os filhos de Jacó, os 12 filhos, agora se transforma num novo povo, aberto também aos pagãos, que serão conduzidos pelos 12 apóstolos, esses 12 homens que Jesus colocou à frente desse novo povo, a igreja. Nós vamos perceber com o passar dos evangelhos, que esses 12 homens, eles também são frágeis e fracos, como os pastores do Antigo Testamento, mas quem governa o novo povo por meio deles, não são mais eles, mas é Deus. Esse é o diferencial. Por detrás da fragilidade da humanidade dos pastores da igreja, está a divindade que sustenta a igreja. Olha, minha gente, a única instituição no mundo que perdura mais de 2000 anos é a igreja, não tem outra. E a única explicação para esse fato, de fato ser, poder ser contemplado, a única explicação disso acontecer é que por detrás do pastoreio dos seres humanos que Deus coloca à frente da igreja, existe Deus. Porque se dependesse da humanidade, dos pastores, a igreja já tinha acabado lá no século III, no século IV, com o surgimento das heresias cristológicas, trinitárias. Mas a igreja católica, que é a igreja de Cristo, está perpassando a história da humanidade e chegará até o fim dos tempos. Por quê? Porque por detrás da fragilidade dos pastores é Cristo. Os novos pastores, esses novos apóstolos, esses 12 homens que Cristo escolhe, lá na última ceia, antes de ser levado para a cruz, Jesus impõe as mãos sobre eles e confere para eles uma força sobrenatural, que é o próprio sacerdócio de Cristo. Então, o que governa a igreja ao longo dos séculos, por meio do sacramento da ordem, é o único sacerdócio de Cristo. E o sacerdócio de Cristo é aquilo que une a igreja terrena à transcendência divina. Nós somos privilegiados porque nós temos sacerdotes que nos conduzem e que trazem o sacerdócio do próprio Cristo para nos ligar ao céu, nos elevar ao céu. Jesus, ele envia esses 12, ele chama esses 12, ele diz assim: a messe é grande. Não sei se vocês sabem o que é messe. O que é messe? Tem gente que pensa que é messe é conjunto de pessoas. Não é. Messe é uma plantação grande, pronta para a colheita. Isso se chama messe. A messe é grande, mas os trabalhadores para colher são poucos. Por que ele fala colher e não plantar? Porque quem planta, quem semeia é Deus e não os seres humanos. Às vezes nós temos pessoas que nós amamos, que estão tão longe de Deus, e a gente pensa que a gente ficar falando um monte de abobrinha para as pessoas, vão trazê-las para Deus. É Deus quem faz a obra acontecer. Nós somos responsáveis simplesmente por colher. Deus planta, a messe já está à frente, os frutos já se observam,
e os trabalhadores são poucos para colher, para fazer uso dos frutos. Por isso Deus envia os apóstolos, e depois os apóstolos, os demais discípulos. O que são esses apóstolos? São sacerdotes. A igreja, o novo povo de Deus, é constituído por sacerdotes. Você, todos nós somos sacerdotes por meio do batismo. No batismo nós já recebemos o sacerdócio, chamado sacerdócio comum. Eu posso me voltar agora para Deus na pessoa de Cristo. Mas também na igreja existe o sacerdócio ministerial, que são os presbíteros, os padres. O sacerdócio ministerial, ele reúne a vida, o sacrifício, a dor, as ofertas de todos os sacerdotes comuns, e no culto eucarístico, ele, na pessoa de Cristo, eleva tudo ao Pai. Olha, se nós tomássemos consciência do que é a missa é um lugar onde todo mundo traz a sua vida para apresentá-la a Deus. E quando o sacerdote, na liturgia eucarística, ele diz assim aos outros: orai, irmãos, para que o nosso sacrifício, a nossa vida, o nosso suor, as nossas dores sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. E vocês olham para o padre, tem gente que pensa que é um vocativo, né? Receba, ó Senhor, não. Que o Senhor receba por suas mãos, sacerdote, o nosso sacrifício, para a glória do seu nome. Receba, ó Senhor, por tuas mãos, pela mão do sacerdote, o sacrifício. E Deus recebe, e Deus nos recebe em seus braços, como diz a primeira leitura, né? Vós sois um reino de sacerdotes, uma nação santa, que eu trouxe para mim. Foi Deus quem nos trouxe, para que Ele pudesse nos ter em seus braços, né? Às vezes a gente escuta uma palavra na missa, né? A gente fala assim: ai, se o meu marido tivesse aqui, essa palavra é para ele, né? Minha sogra, minha nora tivesse aqui, é para ela essa palavra, né? E não é para sogra, nora, marido e ninguém, é para nós. O Senhor nos elegeu como ministros para ouvirmos a sua palavra e nós sermos portadores deste amor do mundo, né? Você vai logo mais se aproximar do sacramento, ou de maneira sacramental, concreta, ou espiritualmente, quem não pode comungar, mas você vai se aproximar da divindade, para que você se encha do amor de Deus e leve na sua semana para os lugares onde você conviver. Você também tem a missão, de certa maneira, de ser enviado, de ser apóstolo do mundo, de ser apóstolo. Você tem uma responsabilidade na sua vida, e você está realizando essa responsabilidade, você está exercendo o seu ofício de maneira primorosa, está realizando esta missão que Deus te entregou, né? Da melhor maneira que você pode, no seu trabalho, no cuidado da sua casa, no cuidado do próximo. Não sei qual é a sua missão. Talvez a sua missão esteja sendo uma cruz, ou não. De qualquer maneira é uma missão. E como você está a realizar? É Deus que te trouxe aqui, e é Deus que te envia para poder executar no mundo, né, aquilo que Deus pede que você execute. É Deus quem te chama, é Deus que me chama, é Deus quem chama vocês. E aí Jesus, ele vai falar para os 12 apóstolos: olha, vocês estão à frente deste novo povo, vocês vão pregar o amor, a verdade, não deixem de pregar a verdade. E nós vamos perceber que na igreja primitiva, a começar pelos apóstolos, que todos foram assassinados, e depois dos apóstolos, os mártires, aqueles homens que deram o sangue, porque para anunciar a verdade. A verdade não pode ser negociada. Os mártires deram sua vida,
E Jesus vai dizer a eles: vocês vão pregar a verdade, por enquanto, por aqui na Palestina, nesse território. Não deveis ir fora, onde moram os pagãos. Primeiro vocês precisam cuidar de casa. Às vezes a gente quer cuidar da casa do vizinho, não é verdade? E a casa da gente está um desastre, né? Pode ter certeza que quem fica falando muito do outro é porque a própria vida não está lá grandes coisas, né? E Jesus fala: primeiro anuncia aqui, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, depois no território em volta. E é bem verdade que nós vamos ver, primeiro eles vão anunciar ali naquele miolinho, e depois do Pentecostes é que o evangelho vai começar a se difundir na Samaria e nos territórios fora. E o ápice da evangelização fora é a pessoa de São Paulo apóstolo, que vai levar em todo o mundo a palavra de Deus. E nós também recebemos essa missão. E aí Jesus, ele vai dizer assim: vocês devem anunciar que o reino está próximo. De graça recebestes, de graça deveis dar. Então, meus queridos, nós recebemos de Deus essa missão também, de levarmos o amor de Deus, levarmos a verdade, né, para esse mundo que caminha tão errante, né? E hoje a igreja nos convida a contemplarmos o mistério da igreja. Eu não sei se vocês se lembram, mas na missa hoje nós temos várias opções de orações eucarísticas. Tem da 1 até a 12, se não me engano, né? Mas não foi sempre assim. Antigamente, isso daí começou depois do Concílio Vaticano II. A igreja sempre rezou uma única oração eucarística até o Concílio Vaticano II, e esta era a oração 1, que você pode ler no Missal Romano, tem até o nome, chama Cânon Romano. A igreja sempre rezou só essa oração, depois do concílio que inventaram as outras 11. E pode perceber que nessa oração eucarística, inclusive hoje nós não vamos rezá-la, que ela é muito comprida, né? Nessa oração eucarística, a igreja começa falando o nome dos apóstolos, né? A igreja começa falando o nome dos apóstolos. Em comunhão com toda a igreja, nós veneramos a Virgem Maria, São José, os apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago, Bartolomeu, Tadeu. Lembram dessa oração? Por quê? Porque a igreja na qual nós congregamos não nasceu da opinião, da ideia de uma pessoa ou de outra. Nós nascemos da pregação dos apóstolos e continuamos a anunciar aquilo que nós recebemos, né? De pais para filhos, de filhos e em diante, nós recebemos dos apóstolos. Os apóstolos, segundo o Apocalipse de São João, são as colunas da igreja. Hoje em dia as pessoas abrem uma igreja qualquer aí, cada igreja fala uma coisa diferente da outra. Ora, isso não pode acontecer. Nós congregamos uma igreja que se chama católica, e católicos do latim significa universal. Por quê? Porque o evangelho que se prega aqui é o mesmo que se prega na paróquia vizinha, no país vizinho, em todo o mundo. E se pregar uma coisa diferente, pode ter certeza que não é o evangelho o problema, mas é aquele que está falando, porque a verdade ela é única. Olha a beleza da nossa igreja, minha gente, né? A beleza da nossa igreja. O texto que nós estamos lendo hoje aqui é o texto que está sendo proclamado ali na paróquia vizinha, no estado vizinho, no país vizinho, pelo Santo Padre o Papa, porque nós congregamos a igreja que é vinculada pelo Espírito Santo na unidade. Então amemos aquilo que nós somos, né? Nós somos membros dessa igreja. Quando você enfrentar alguma provação, alguma dificuldade na sua vida, lembre-se que você não está sozinho. Nós professamos a fé no credo. Um dos artigos do credo é a comunhão dos santos, ou seja, eu não estou sozinho, eu estou de mãos dadas, primeiramente com a Virgem Maria, com São José, e eu estou de mãos dadas com os 12 apóstolos,
os 13 apóstolos, depois entrou Matias, né? Depois entrou Paulo. Eu estou de mãos dadas com os apóstolos, eu estou de mãos dadas com todos os santos que já congregam a igreja celeste. Olha quanta gente que está junto de nós. Será que nós podemos ser derrotados diante das nossas batalhas, com tanta gente boa rezando por nós? Com toda certeza não. Então hoje nos alegremos, porque nós congregamos a verdadeira e única igreja dos apóstolos. Amemos a igreja e junto dela amemos o nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Força e coragem, assim seja, amém. Um instante de silêncio, coloquemos a palavra de hoje no nosso coração.